Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenha a gentileza de sentar. A minha mensagem inicial desta nossa reflexão, deste domingo, inicialmente é para os familiares de Antônio Luiz Ribeiro. Ele veio a falecer desta terrível fragilidade humanitária que é a pandemia. Então eu penso, não só ele, mas tantos outros que nós estamos vivendo este drama. Eu penso que o salmo de hoje, o primeiro verso, ele é muito consolador para cada um de nós. E aqui eu retomo o texto, porque o Salmo 115 diz: guardai a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos. Então só nesse verso nós temos alguns detalhes bonitos de guardar a fé. Somente pela fé nós compreendemos o mistério da ausência, o mistério da morte, aqueles que não estão mais conosco, somente pela fé. Então todas as vezes que a gente aproxima-se de Deus, por exemplo, pela missa, e em toda a missa recordamos os fiéis defuntos, pela fé que vai nos ajudar a superar também a dor, a perda, a ausência. Só que o salmista ainda diz, o sofrimento é demais, é sentida pelo Senhor. A morte dos amigos, dos santos. Só que é importante a gente observar os legados que os nossos amigos, nossos parentes vão deixando na nossa vida. Porque a nossa vida continua a ser escrita. Porém, aqueles que já estão diante de Deus, deixam legados, deixam rastros de amor e de vida. Então, aos familiares do Antônio Luiz, a minha solidariedade, minhas condolências, mas ao mesmo tempo sejam entusiasmados pela fé, mas sobretudo pelos rastros de amor que ele deixou na vida e na história de cada um dos familiares que acompanham essa transmissão. Os familiares todos estão em casa devido a esta fragilidade, mas numa certeza de que a vida possa, sem dúvida nenhuma, no Senhor, ser fortalecida, porque vocês continuam a escrever a história. Minha saudação a vocês. Eu gostaria ainda de fazer uma passagem bonita da semana passada para hoje. Porque domingo passado, Jesus estava no deserto e hoje nós estamos na montanha. Então nós temos já um lugar geográfico diferenciado. Semana passada, Jesus estava na solidão do deserto e lutava contra o demônio. Hoje, ele está na companhia de 5 pessoas, com ele 6, não é? E a 7ª voz é a de Deus. Então, Jesus não está sozinho mais. Mesmo que o texto de hoje seja uma confirmação e uma sequência de uma fala anterior dele sobre a morte. Então, a companhia é muito significativa, até mesmo para superar as fragilidades, as ausências, as dores. Hoje Jesus não está sozinho. Na semana passada ele vivia uma noite escura. No primeiro domingo da quaresma, o domingo da tentação, era uma noite escura. Hoje é uma visão mística. Então nós temos luz. Os elementos então do evangelho de hoje nos direcionam para um lugar, o deserto, ou melhor, a montanha, para pessoas, ou seja, uma comunidade que está em torno do Senhor, e também para um dos sentidos, que é a visão. Estes 3 elementos remetem ao tema da transfiguração, da mudança, do dispor a alguma coisa, para um câmbio. A palavra câmbio no italiano, não é? Significa mudança, mas se a gente for traduzir para o português, significa troca, a casa de câmbio, por exemplo, a troca, não é? Então, por isso, hoje é uma oportunidade de troca, de verificar aquilo que éramos para uma vida nova. Por isso, o transfigurar-se, o mudar. Mais do que uma mudança de feição, porque o texto do Evangelho dizia que foi uma mudança também das vestes, ficaram brancas, que nenhuma lavadeira poderia alvejar. Mais do que uma mudança de feição, nós temos uma mudança de caráter, que é o convite dessa celebração. E aí então, pensemos o lugar, as pessoas e o sentido, que é a visão, como um aprofundamento deste domingo. Pensemos no lugar, a montanha. A montanha é o lugar da experiência de Deus.
Diversos são os textos bíblicos que remetem os personagens direcionando-se à montanha. Por exemplo, vamos lembrar de Moisés, que recebe na montanha as tábuas da lei, não é? Então, os mandamentos. A primeira leitura de hoje, Abraão está na montanha e lá leva o seu filho Isaque. Então, a montanha é sempre um esforço e precisa ter garra, precisa ter energia para subir. E eu convido você neste domingo a ser alpinista. Não basta só querer subir a montanha, é preciso também usar os equipamentos necessários. Por exemplo, domingo passado eu dizia a respeito que é preciso criar técnicas, é preciso usar uma pedagogia para vencer a quaresma. E hoje a gente fala de equipamentos de segurança, ou seja, não basta apenas querer mudar, é preciso usar os recursos necessários. E aí, falando de montanha, perceba, nós moramos num vale, nós moramos num buraco, podemos dizer assim, no Vale do Paraíba. Então, vira e mexe, a gente sobe a montanha ou desce. Quando a gente vai à praia, depois é preciso subir, então descemos. Depois, quando a gente vai a Campos do Jordão, subimos a montanha. Então, perceba que essa subida, essa escalada, ela remete um esforço. Por isso, quando nós estamos no cume de uma montanha, a nossa visão muda. E aí eu digo, do alto, a nossa visão se amplia, se alarga o nosso horizonte. Nem que seja numa escada ou numa árvore, suba essa semana, querido irmão e irmã. A subida é uma oportunidade da gente ter uma visão diferenciada, porque se a gente fica na planície, o que acontece? Nós verificamos, a nossa visão é muito reduzida e vamos verificar as mesmas coisas. Sobe um pouquinho mais, não é? E essa subida não significa superioridade, pelo contrário, é para ampliar, alargar o nosso horizonte. E quando estiver lá, verifique então uma experiência da intimidade, esse desejo de ficar mais próximo do Senhor. E aí eu gostaria de fazer um breve parêntese em relação à primeira leitura, porque Abraão está na montanha e lá recebe a mensagem de Deus, faz uma experiência do sacrifício demasiado, de doação radical do sacrifício do seu filho Isaque. Só que o anjo do Senhor apresenta-se diante dele dizendo, olha, eu já entendi, obrigado pela tua correspondência a mim, mas não é preciso sacrificar o teu filho, vamos usar esse cordeiro que está aqui, junto com os chifres presos junto à relva. Então, mas eu quero entender o quanto você foi obediente. A palavra obediência é a chave da primeira leitura. Gostaria que, por gentileza, colocasse o texto para nós, porque começa assim no verso 17. Juro por mim mesmo, uma vez que agiste deste modo e não recusastes o teu filho único. Daí é o verso 17. Eu te abençoarei, tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. E vamos ler junto o verso 18. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. A chave de leitura da primeira leitura, da leitura do Gênesis, o texto que ouvimos é obediência. E aqui a gente vai para o segundo passo da montanha, a gente observa as pessoas, porque é preciso obedecer àqueles que estão ao nosso lado. Os seis personagens do Evangelho, contando com Jesus, então temos Pedro, Tiago e João, nós vamos ter também a imagem de Elias e Moisés, Jesus, a sétima pessoa é a voz de Deus. E o que diz? Eis o meu filho amado, escutai-o. A escuta é devida à obediência. A palavra, o verbo obedecer, no latim, audire, significa saber escutar. Então, quem obedece, escuta. Escutou primeiro em primeiríssimo lugar. Então, aí nesse sentido, a gente observa o quanto que é preciso calar-se e deixar Deus falar. Por isso, é na montanha o lugar também de observar e obedecer, escutar. Por isso eu gostaria de pensar convosco, na sua montanha, que é a sua casa, seu trabalho, a sua experiência diária, a vida da comunidade, estamos obedecendo? Quem obedece, acontece milagres. Obedecer pai e mãe, obedecer o chefe, por exemplo, não é? E a obediência, ela é sempre exigente, porque nós somos turrão, não é? Tem que ser do meu jeito.
Tem que ser, a gente bate o pé muitas vezes. Então perceba que nós vamos entendendo que a experiência de comunidade, ela é exigente e desafiadora, mas é um lugar também da gente mostrar-se e ao mesmo tempo se mostrar, revelar quem nós somos, né? E aí não só a nossa personalidade, nossos dons, nossos limites, nossos erros, mas também esse aparecer entre aspas, né? Ou seja, de mostrar realmente a nossa vida. Para aí entendemos o terceiro passo do evangelho de hoje. Então, lugar, a montanha, as pessoas, que são 7, número 7 na Bíblia, a perfeição, mas ao mesmo tempo a visão é um dos sentidos fantásticos, porque o dom da percepção que nós pedimos hoje já começou a ser rezado no início da missa. A primeira oração que o padre fez, que é a oração da coleta, recebendo todos os seus pedidos e intenções, eu dizia: para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Então, purificação do olhar para ver algo melhor. Por isso a ideia de mudança, de transfiguração, de vida nova. Então, vamos pedir que o nosso olhar seja purificado nessa semana, porque nós temos diante de nós a graça de ver o invisível. Como assim, padre? Sim, ver aquilo que está dentro do coração de Deus, quando nós entramos em contato com Ele. Por isso, ver o invisível, mas graças à purificação do nosso olhar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, façamos da nossa experiência, mesmo diante da morte, da perda, das ausências, dos limites, uma graça de purificar o nosso olhar, de ver coisas boas, de continuar entusiasmados, mas é preciso subir a montanha. Tudo que sobe, desce, né? Claro que aí, depois de fazer a experiência, voltar sim para a planície, voltar para o nosso dia a dia, mas porém diferente. E extrair aquilo que possui de melhor, aquilo que temos de melhor em nós. Por isso, transfigurados. E aí eu encerro com uma frase ajudando-nos a pensar a nossa semana, que transfigurar é transformar gloriosamente uma figura deformada. Então, aquilo que está, quem sabe, desajeitado na nossa vida, vamos transfigurar, ou seja, mais gloriosamente, para melhor. Que o Senhor nos conceda esta graça. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um instante em silêncio, vamos purificar o nosso olhar, peça essa graça da mudança, de subir a montanha sempre, de estar na presença do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,